Desde moleque você ouve que homem forte não chora, que tem que aguentar o tranco calado. Você aprendeu a engolir frustração, medo, decepção, achando que essa armadura te deixava mais forte. Te ensinaram a ser uma rocha, inabalável, firme. Só que tem um problema. Uma rocha não sente, não se conecta e, principalmente, não sai do lugar. E se eu te dissesse que essa armadura é, na verdade, o seu ponto fraco? Que é ela que está sabotando seus relacionamentos, brecando sua carreira e bloqueando seu caminho para o sucesso de verdade? A sociedade te vendeu um modelo de força que, na prática, te joga na solidão. Fomos ensinados a reprimir o que sentimos, a evitar qualquer papo sobre vulnerabilidade. Esse silêncio, essa suposta força, cobra um preço muito alto. Neste vídeo, eu não vou te pedir para ser fraco. Muito pelo contrário, eu vou te mostrar o segredo dos caras que vencem de verdade. Homens que aprenderam a usar as emoções como bússola, e não como uma corrente. Vou te revelar o método que homens emocionalmente inteligentes usam para falar o que sentem, ganhar respeito de verdade e conquistar o que eles querem. Se você está cansado de se sentir sozinho, incompreendido e travado na vida, fica comigo. Porque o que você vai descobrir hoje é a chave para sua libertação. Seção 1. O problema. A história de João, o Homem de Ferro. Para a gente entender o tamanho do buraco, quero que você conheça o João. E talvez, só talvez, você se veja um pouco nele. O João é aquele cara que, por fora, todo mundo admira. Acorda cedo, rala pra caramba, é o provedor da casa. Ele não reclama de nada, não demonstra cansaço, não fala de problema. Se você pergunta, e aí, tudo bem? A resposta é sempre a mesma. Tudo certo. Ele é a imagem do homem forte, um homem de ferro. Mas o ferro, apesar de duro, é frio e não dobra. No amor, a armadura do João já está enferrujando. A parceira dele, a Ana, vive falando que não o conhece de verdade. Ela diz, eu falo, desabafo, me abro toda e você fica aí, quieto. Parece que eu tô falando com uma parede. As brigas dele são sempre iguais e destrutivas. Ou o João se fecha num silêncio que pune e pode durar dias, ou ele explode. Só que a explosão nunca é sobre o problema real. Ele grita por causa da toalha molhada na cama. Mas o que ele está sentindo mesmo é frustração por não ser reconhecido no trabalho. Ele reclama do jantar, mas o que ele sente de verdade é o medo da distância que só cresce entre ele e a Ana. Ele não sabe dar nome aos sentimentos, então eles vazam como veneno na hora errada. A Ana, claro, não se sente amada. Ela não quer um provedor robô. Ela quer um parceiro. Alguém para dividir as vitórias e, principalmente, as fraquezas. Ela precisa de um lugar seguro, onde os dois possam ser vulneráveis, sem medo de julgamento. A falta dessa conexão está matando a intimidade. O que era um lar está virando uma casa com dois estranhos. No trabalho, a história se repete, mas de outro jeito. O João é super competente, entrega tudo no prazo, os relatórios são impecáveis, mas ele nunca é promovido para um cargo de liderança. Em reuniões, ele tem ideias ótimas, mas guarda para si, com medo de julgamento ou de a ideia não ser perfeita. Enquanto uns colegas mais desenrolados apresentam propostas com paixão e convencem a chefia, o João fica no canto dele, sentindo uma raiva quieta. Ele acha que não se expressar é profissionalismo, mas os outros o veem como desinteressado, sem iniciativa. Ninguém segue um líder que não inspira, e a inspiração vem da conexão. Na vida social, o João também é uma ilha. Nas raras vezes que sai com os amigos, o papo é sempre o mesmo. Futebol, política, trabalho, conversa de elevador. Ninguém ali tem coragem de falar, cara, tô com medo de não ser um bom pai. Ou me sinto um fracasso por não ter chegado onde eu queria aos 35. Eles atuam no papel de macho que aprenderam, dão um tapinha nas costas um do outro, tomam uma cerveja e voltam para casa com o mesmo vazio de antes. João, o nosso homem de ferro, está preso. Ele construiu uma fortaleza para se proteger do mundo, mas só agora está vendo que, na verdade, ele se trancou lá dentro. Ele é forte por fora, mas por dentro está se quebrando em silêncio.
Reprimir o que sente não o deixou poderoso, só o tornou prisioneiro de si mesmo. Seção 2. A agitação. A prisão invisível que você mesmo construiu. A história do João parece familiar. Talvez não em tudo, mas na essência. Naquela sensação de se esforçar pra caramba e, mesmo assim, sentir que as coisas mais importantes, amor, respeito, sucesso, escorrem pelos dedos. Isso acontece porque a ideia de que guardar tudo pra si é sinal de força é a maior mentira que já contaram pros homens. Essa muralha que você constrói com tanto cuidado não te protege, ela te aprisiona. Vamos dar uma olhada, grade por grade, nessa sua prisão invisível. Primeira grade: a morte lenta dos seus relacionamentos. O que a sua parceira realmente quer de você? Sim, ela admira sua força, sua capacidade de resolver as coisas. Mas o que a faz ficar, o que a faz te admirar de verdade, é a conexão. E não existe conexão no silêncio. Conexão se constrói com vulnerabilidade. Quando você se recusa a dizer o que sente, você não está sendo forte, você está mandando um recado. Eu não confio em você para me abrir. Ou pior, você não é tão importante assim para eu dividir meu mundo interior. Reprimir sentimentos cria um abismo. Ela se sente sozinha, mesmo com você do lado. A inteligência emocional, essa capacidade de entender seus sentimentos e os dos outros, é o que mantém um relacionamento saudável e de verdade. Quando você engole a frustração, a tristeza ou o medo, essas emoções não somem. Elas viram ressentimento, irritação, distância. E aí um dia você olha para a pessoa do seu lado e não a reconhece mais, sem sacar que foi você que construiu o muro que agora separa vocês. A falta de expressão leva à falta de intimidade, e a falta de intimidade é o câncer de qualquer relacionamento. Segunda grade: o sabotador invisível da sua carreira. No mundo de hoje, só competência técnica não te leva mais para o topo. O que separa um simples funcionário de um líder de verdade é a inteligência emocional. É sua habilidade de se comunicar de forma clara, de inspirar sua equipe, de negociar sob pressão. Quando você engole suas emoções, você vira um péssimo comunicador. Sua postura se fecha, sua voz fica monótona, suas palavras perdem o poder. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não conseguir vender essa ideia com convicção, ela morre ali na sala de reunião. As pessoas não seguem planilhas, elas seguem pessoas. Elas seguem a energia, a confiança, a autenticidade que você passa. E o pior, a repressão constante é uma panela de pressão. Um dia, ela estoura. E essa explosão no trabalho, uma resposta atravessada para um feedback, um e-mail ignorante, uma falta de paciência com um colega, destrói em segundos a reputação de controlado que você levou anos para construir. Ser inteligente com as emoções não é não sentir, é saber o que fazer com o que você sente. Terceira e mais perigosa grade: a conta que a sua saúde paga. Agora o papo fica sério. A energia que você gasta todo santo dia para engolir, ignorar e fingir que não sente nada tem um custo físico e mental absurdo. Esse estresse crônico de aguentar o rojão aumenta seu cortisol, o que pode levar a pressão alta, problemas de coração e insônia. Mentalmente, o preço é ainda mais pesado. Reprimir emoções é um atalho para ansiedade e depressão. Muitos homens deprimidos não demonstram tristeza, mas sim raiva, irritação e comportamentos de risco, como beber demais ou usar outras substâncias. Eles usam essas válvulas de escape para anestesiar uma dor que eles se recusam a admitir que sentem. Os números são assustadores e mostram a consequência disso. Os homens morrem por suicídio em uma proporção assustadoramente maior que as mulheres, chegando a quase 4 vezes mais em muitos países. E isso não acontece porque os homens são mais fracos. Acontece porque eles sofrem num silêncio que ensurdece, com medo de pedir ajuda por achar que isso é sinal de fraqueza. A verdade, reconhecer a própria dor e buscar ajuda é um dos maiores atos de coragem que um homem pode ter. Essa prisão é solitária e perigosa, mas a boa notícia é que a chave está na sua mão.
A força que você procura não está em levantar muros mais altos, mas em aprender a abrir a porta. Seção 3. A solução. O método da força emocional. Como homens inteligentes se comunicam? Beleza? Como a gente sai dessa prisão? Como paramos de guardar tudo e começamos a vencer? A resposta não é virar um chorão ou fazer drama. A resposta é ser tático com suas emoções. É usar a força emocional. Caras que dominam no amor e na vida não ignoram seus sentimentos. Eles usam os sentimentos como dados, como um GPS interno que aponta para a ação certa. Eles dominam um método de 3 passos simples, mas que mudam o jogo. É esse o método que a gente vai ver agora. Passo 1. Reconhecer e nomear. O mapa do seu mundo interior. O primeiro passo, o mais importante de todos, é parar de ser genérico. A maioria dos homens funciona com 3 emoções. Tô bem, tô estressado ou tô com raiva. Isso é como tentar andar numa cidade gigante com um mapa que só diz norte e sul. Não serve para nada. A força de verdade começa na autoconsciência. Da próxima vez que você sentir aquela onda de raiva ou aquela vontade de se fechar, respira fundo e se pergunta com total honestidade: o que exatamente está por baixo disso aqui? Ignore a primeira resposta que vier. Cava mais fundo. Você está com raiva porque sua parceira gastou um dinheiro que não podia? Ou o sentimento real é medo da conta não fechar no fim do mês? Ou talvez você se sentiu desrespeitado por não ter sido consultado. Você está estressado com o trabalho? Ou o que você sente é frustração por não estar progredindo? Insegurança por se comparar com um colega? Ou ansiedade por causa de um prazo? Você fica em silêncio quando um amigo desmarca o rolê? Ou o que está por baixo é decepção? Ou a sensação de ter sido rejeitado? Saca a diferença? Raiva não te leva a lugar nenhum. Sentir-se desrespeitado é um dado. Estresse é vago. Insegurança é um alvo claro. Dar o nome certo para a emoção é como acender a luz num quarto escuro. De repente, você para de brigar com um fantasma e começa a analisar um problema real. Esse é o primeiro ato de controle. Entender o que está rolando aí dentro. Passo 2. Comunicar com força, não com drama. O roteiro do respeito. Agora que você sabe o nome do bicho, o segundo passo é comunicar. E aqui está o pulo do gato que separa os homens dos meninos. Eles não acusam. Eles declaram o seu estado e propõem uma solução. Eles usam comunicação assertiva. Esquece o você fez isso ou você sempre faz aquilo. Isso é comunicação de ataque e só gera defesa e mais briga. A comunicação de um homem forte segue uma fórmula simples e poderosa. Decore isso aqui. Quando descreva a situação objetiva, eu me sinto use a emoção exata do passo 1 porque explique o impacto em você. O que eu gostaria é que sugira uma solução clara. Isso não é fraqueza, é ser incrivelmente direto e claro. Olha só como funciona. Cenário de relacionamento. Versão fraca. Ataque silêncio. Você perdeu a noção do dinheiro? Como é que você gasta isso sem me falar? Ataque. Ou ficar 3 dias sem falar com ela. Manipulação. Versão forte, assertiva. Quando eu vejo uma compra de valor alto que a gente não conversou antes, eu me sinto apreensivo e um pouco desrespeitado, porque a nossa segurança financeira me preocupa e eu sinto que não fui incluído na decisão. O que eu gostaria é que a gente tomasse essas decisões maiores juntos, para a gente ficar alinhado e seguro. Cenário de trabalho. Versão fraca. Ficar de bico calado na reunião e depois ir reclamar para o colega na hora do café. Versão forte. Gostaria de acrescentar um ponto. Quando focamos só nessa abordagem, eu fico preocupado porque os dados que eu vi mostram um risco de... O que eu proponho é que a gente considere também uma alternativa, que pode dar o mesmo resultado com mais segurança. Viu a mágica? Você não está culpando ninguém. Você está assumindo o que é seu. Eu me sinto. Está explicando o porquê de forma lógica. Por quê? E o mais importante, você está sendo um resolvedor de problemas, não um reclamão.
O que eu gostaria é... Isso não cria briga. Isso cria respeito. Você deixa de ser um cara reativo e passa a ser o cara que lidera a situação. Passo 3. Transformar emoção em ação. O combustível para a vitória. Este é o passo final, o que fecha o ciclo. Homens fortes de verdade entendem que emoções não são fraquezas. Emoções são energia, combustível puro. A pergunta é: você vai usar esse combustível para explodir ou para decolar? Depois de reconhecer e comunicar, o passo seguinte é canalizar essa energia para uma ação que constrói. A emoção te deu o diagnóstico. Agora você usa a energia dela para aplicar o remédio. Tá sentindo frustração? Ótimo. Frustração é o motor da mudança. Em vez de reclamar de um processo ruim no trabalho, usa essa energia para sentar, desenhar a solução e apresentar um plano, não um problema. Tá sentindo medo? Perfeito. Medo é o que te força a se preparar. Tá com medo daquela conversa difícil com sua parceira? Usa esse medo para se preparar. Anota os pontos que você quer falar usando a fórmula do passo 2. Se prepara para a conversa em vez de ir no impulso. Tá se sentindo decepcionado? Excelente. A decepção te obriga a reavaliar. Um projeto deu errado? Usa a dor da decepção para fazer uma análise honesta. Onde eu errei? O que eu podia ter feito diferente? A decepção te dá a clareza para ajustar a rota e voltar mais forte. Sentiu-se desrespeitado? Usa essa energia não para atacar, mas para impor limites. Comunique seu limite claramente e qual vai ser a consequência se ele for cruzado de novo. Esse método de 3 passos, reconhecer, comunicar e agir, é um ciclo. Ele te tira do papel de vítima das suas emoções e te coloca no comando. Você para de ser um barco à deriva, jogado pelas ondas de raiva e ansiedade, e se torna o capitão do navio, usando esses ventos para te levar exatamente para onde você quer ir. Isso sim é força de verdade. Seção 4. A prova. O renascimento de João. Lembra do João, nosso homem de ferro? Vamos avançar alguns meses. O João, lá no fundo do poço, decidiu tentar algo diferente. Ele começou a praticar, todo sem jeito no começo, o método da força emocional. Um dia, acontece a cena clássica. A Ana chega 40 minutos atrasada para um jantar, sem avisar. O João antigo teria 2 reações: ou um silêncio de gelo o jantar inteiro, ou uma piada sarcástica tipo: chegou em boa hora, o restaurante já está quase fechando. Os 2 caminhos dariam numa noite estragada e mais um tijolo no muro entre eles. Mas o novo João respira fundo. Passo 1. Reconhecer. O que ele está sentindo? Não é só raiva, é preocupação. Vai que aconteceu alguma coisa? E ele também se sente desvalorizado, porque o tempo dele não foi respeitado. Quando a Ana chega, se desculpando, em vez de atacar, ele espera o momento certo e aplica o passo 2. Comunicar. Ele olha para ela com calma e diz: que bom que você chegou, fico feliz que está tudo bem. Mas sendo sincero, quando você atrasa assim sem avisar, eu fico muito preocupado e também me sinto um pouco desvalorizado, porque eu fico aqui esperando sem saber o que rolou e sinto que nosso compromisso não foi prioridade. Da próxima vez, só me manda uma mensagem rápida, pode ser? Assim eu fico tranquilo e não sinto que meu tempo foi jogado fora. A reação da Ana é de choque, mas um choque bom. Ela não se sentiu atacada. Pela primeira vez, ela entendeu o porquê da reação dele. Ela não viu um cara irritado, mas um parceiro que se preocupou e que valoriza o tempo deles. Ela pediu desculpas de verdade, explicou o que aconteceu e o abraçou. Naquele momento, a conexão deles se aprofundou mais do que em anos de silêncio. No trabalho, a mudança também foi gigante. Numa reunião, João sentiu aquela velha frustração com uma decisão arriscada. Passo 1. Em vez de se calar, ele usou a energia para agir. Passo 3. Pediu a palavra e comunicou com força. Passo 2. Pessoal, entendo o otimismo com o plano A, mas eu fico apreensivo com a nossa dependência daquele fornecedor. Minha análise mostra que qualquer atraso deles compromete todo o projeto.
O que eu sugiro é a gente já ter um plano B com outros fornecedores para nos dar mais segurança. O chefe, que antes o via como um simples executor, olhou para ele de outro jeito. Não viu um reclamão, viu um estrategista, um líder. João não só ganhou o respeito que queria, ele se tornou essencial. O renascimento do João não foi mágica, foi o processo de desaprender a fraqueza que ele chamava de força e aprender a usar o poder que ele sempre teve, mas deixava trancado. Ele não deixou de ser um homem forte. Ele finalmente descobriu o que é ser forte de verdade. Chegamos ao final do nosso papo, mas no começo da sua jornada. Se tem uma coisa que eu quero que você leve daqui, é o seguinte: a sociedade te ensinou errado. A força de um homem não se mede pela capacidade de esconder o que sente, mas pela coragem de reconhecer, pela habilidade de comunicar com respeito e pela sabedoria de transformar emoção em ação. Reprimir não é força, é medo. Medo de ser julgado, de ser incompreendido, medo de não ser homem o bastante. Mas a vulnerabilidade não te enfraquece. Ela te lembra que você é humano. E é no domínio da sua humanidade que mora o seu maior poder. É isso que constrói relacionamentos de ferro e carreiras lendárias. É isso que te faz vencer. O caminho começa com um passo, uma decisão de parar de guardar tudo. Então, te deixo um desafio. Qual pequena emoção você vai se permitir comunicar do jeito certo hoje? Com sua parceira, um amigo, um colega. Começa pequeno e te faço um convite. Deixa sua resposta aqui nos comentários. Vamos começar essa conversa e construir uma comunidade de homens que entendem que força de verdade é força emocional. Se este vídeo te abriu os olhos, se inscreve no canal e ativa o sininho. E mais importante, compartilha este vídeo com um amigo, um irmão, um pai, outro cara que também foi ensinado a sofrer calado. A força de um homem também se mede pela sua capacidade de ajudar outros homens. Lembre-se, você não nasceu para viver uma vida mais ou menos. Abrace o jogo com coragem. Até a próxima.